A vida é repleta de desafios, que muitas vezes parecem maiores do que nossa capacidade de enfrentá-los. Dores, decepções, fracassos e lutas são partes inevitáveis da jornada. No entanto, como filhos de Deus, temos uma promessa poderosa. Não enfrentamos esses obstáculos sozinhos. A graça divina nos sustenta e nos capacita a vencer o que parece invencível. A graça de Deus é um favor imerecido, um presente que nos é dado não por nossos méritos, mas por seu infinito amor. Quando nos sentimos fracos e incapazes, é na dependência dessa graça que encontramos força. Em 2 Coríntios 12:9, o Senhor diz: "A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." Esse versículo nos lembra que, mesmo em momentos de fragilidade, o poder de Deus é manifesto em nós. Cada dificuldade que enfrentamos se torna uma oportunidade para experimentar a fidelidade de Deus. Ele não apenas nos observa de longe, mas caminha ao nosso lado, nos carregando nos momentos em que nossos pés falham. Quando o medo tenta nos paralisar, sua palavra nos encoraja: "Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus." Isaías 41:10. Os desafios da vida podem até tentar nos fazer duvidar, mas é nesses momentos que devemos lembrar das promessas que ele nos deu. Assim como Davi enfrentou gigantes com a confiança de que Deus era maior, podemos encarar nossos próprios gigantes com a certeza de que a vitória vem do Senhor. Além disso, as tribulações são uma forma de crescimento. Romanos 5:3-4 nos ensina que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Cada prova nos molda, nos aproxima de Deus e nos prepara para um propósito maior. Quando nos rendemos à graça de Deus, deixamos de lutar com nossas forças limitadas e passamos a confiar no poder ilimitado dele. Esse descanso não significa passividade, mas sim agir com a certeza de que ele está no controle. Ao entregarmos nossos fardos a Cristo, encontramos alívio e renovação para continuar. Portanto, seja qual for a batalha que você está enfrentando, lembre-se, ela não é o fim. Deus transforma lágrimas em alegria, dores em aprendizado e derrotas em vitórias. Ele não desperdiça nenhuma experiência da nossa vida. Sua graça é o que nos permite prosseguir, mesmo quando tudo parece perdido. Viva cada dia confiando na promessa de que Deus é suficiente. Quando os ventos das adversidades soprarem, deixe-se ancorar na certeza de que Deus é a sua força. A graça dele nunca falha e seu amor nunca desiste. Levante-se, pois aquele que começou a boa obra você é fiel para completá-la. Os obstáculos podem surgir em diversas formas. Problemas financeiros, enfermidades, conflitos familiares ou desafios emocionais. Muitas vezes, esses problemas nos fazem questionar nosso próprio valor ou a direção que estamos seguindo. Contudo, é nesses momentos que devemos nos lembrar das histórias de vitórias descritas na palavra de Deus. Pense em Davi, um jovem pastor que enfrentou o gigante Golias com apenas uma funda e uma fé inabalável. Ele sabia que não estava lutando sozinho. Deus estava com ele. Assim como Davi, podemos confiar que o Senhor nos equipa para enfrentar os gigantes em nossas vidas. Outro exemplo inspirador é o de José, que foi traído pelos irmãos, vendido como escravo e preso injustamente. Apesar de todos esses obstáculos, ele permaneceu fiel a Deus. A graça divina o sustentou e, no tempo certo, ele foi elevado a uma posição de destaque no Egito, tornando-se um instrumento para salvar muitas vidas. José poderia ter se rendido ao desespero,
mas escolheu confiar no plano soberano de Deus. Histórias como essas nos ensinam que mesmo quando tudo parece perdido, Deus está trabalhando nos bastidores. Ele transforma o que parecia ser derrota em vitória. Em Romanos 8:28, encontramos essa verdade poderosa. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Nada é desperdiçado nas mãos dele. Os desafios também revelam nossa dependência de Deus. Quando nos sentimos incapazes de resolver uma situação, somos levados a clamar por ajuda. E é nesse momento de dependência que experimentamos a fidelidade divina. Lembre-se de que o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho para os israelitas é aquele que pode abrir caminhos onde não enxergamos saída. As dificuldades também nos ajudam a amadurecer espiritualmente. Tiago 1, 2 e 4 nos encoraja a ter alegria em meio às provações, porque elas produzem perseverança. Essa perseverança nos molda e nos torna mais fortes, preparados para enfrentar desafios ainda maiores. Embora os obstáculos sejam inevitáveis, eles são temporários. Deus não apenas nos ajuda a superá-los, mas também nos ensina valiosas lições através deles. Cada dificuldade enfrentada com fé nos aproxima mais do caráter de Cristo. Ao final, saímos mais fortalecidos, mais confiantes e mais conscientes do grande amor de Deus por nós. Devemos lembrar que o poder de Deus se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Quando nos sentimos sem forças, Ele se torna nossa fortaleza. Por isso, não importa o tamanho do desafio, nossa confiança deve estar firmada no Senhor. Ele é maior do que qualquer adversidade. Além disso, as promessas de Deus são um refúgio seguro em tempos de dificuldade. Ele nos prometeu que nunca nos deixaria nem nos abandonaria. Deuteronômio 31:8. Esse é um lembrete constante de que, mesmo nas tempestades mais ferozes, sua presença é nossa segurança. Portanto, se você está enfrentando dificuldades hoje, olhe para a cruz. Ela é a maior prova de que Deus está ao seu lado. Jesus venceu a maior de todas as batalhas para que pudéssemos ter vida e esperança. Assim como ele venceu, somos chamados a viver como vencedores. Que os exemplos de Davi, José e tantos outros na Bíblia sejam inspiração para você. Não importa o tamanho do gigante ou a profundidade do vale, Deus é capaz de transformar qualquer situação para o nosso bem e para a sua glória. Persevere, confie e avance com a certeza de que a vitória já foi garantida por aquele que é fiel. Mas como acessar essa graça que transforma nossas lutas em vitórias? Primeiro, precisamos reconhecer nossa dependência de Deus. Muitas vezes, tentamos resolver os problemas com nossa própria força, apenas para nos sentirmos mais sobrecarregados. Quando entregamos nossas batalhas ao Senhor, permitimos que Ele opere em nossas vidas. A oração também é um canal poderoso para receber a graça divina. Quando nos achegamos a Deus em oração, compartilhamos nossos medos, dores e anseios. Ele ouve cada clamor e responde de maneira perfeita. Filipenses 4, 6 e 7 nos incentiva. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graças apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Outro aspecto importante é confiar plenamente na palavra de Deus. A Bíblia está repleta de promessas que nos fortalecem em tempos de dificuldade. Quando meditamos nas Escrituras, renovamos nossa mente e permitimos que a verdade de Deus prevaleça sobre as mentiras que o medo tenta nos dizer. Em Salmos 119, 105, lemos: A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Também devemos cultivar um coração grato. Mesmo em meio às adversidades, há razões para agradecer.
A gratidão abre nossos olhos para enxergar as bênçãos que Deus já nos deu e nos ajuda a focar no que é eterno. Quando agradecemos, nossa perspectiva muda e encontramos forças para continuar. Outro ponto essencial é a comunhão com outros irmãos na fé. Deus nos criou para viver em comunidade. Quando compartilhamos nossos fardos com outros, encontramos apoio, encorajamento e oração. Hebreus 10, 24, 25 nos lembra da importância de estarmos juntos. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros. Além disso, precisamos desenvolver paciência e confiança no tempo de Deus. Muitas vezes queremos que as respostas venham imediatamente, mas Deus trabalha no seu tempo perfeito. Isaías 40, 31 nos dá uma promessa linda. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. A fé também é essencial para acessar a graça de Deus. Em Hebreus 11, 6, lemos: sem fé é impossível agradar a Deus. A fé nos ajuda a enxergar além das circunstâncias e confiar que Deus está no controle, mesmo quando tudo parece incerto. Por fim, devemos lembrar que o maior exemplo de graça foi manifestado na cruz. Jesus, sendo perfeito, entregou-se por nós, para que tivéssemos vida em abundância. Quando compreendemos a profundidade desse sacrifício, somos inspirados a viver com confiança e esperança, sabendo que o mesmo poder que ressuscitou Cristo dos mortos está disponível para nós. Portanto, a graça de Deus está disponível para todos que se aproximam dele com um coração humilde e contrito. Ela nos sustenta, fortalece e guia. Se você está enfrentando lutas, lembre-se de que Deus não apenas deseja ajudá-lo, mas também quer transformar sua vida para que ela seja um testemunho de seu amor e poder. Busque a Deus com todo o seu coração. Ore, confie, agradeça, medite em sua palavra e mantenha-se firme na fé. Não importa o tamanho da tempestade, a graça de Deus é suficiente para te levar a um porto seguro. Ele é fiel e suas promessas nunca falham. Além disso, precisamos cultivar uma fé inabalável. A fé nos permite enxergar além das circunstâncias e confiar que Deus tem um plano perfeito, mesmo quando não conseguimos entendê-lo. Hebreus 11, 1 define a fé como a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A graça divina também nos capacita a ajudar outros que enfrentam desafios semelhantes. Quando compartilhamos nossas experiências e testemunhamos a bondade de Deus, nos tornamos instrumentos de esperança. Nossa história pode inspirar outros a buscarem a Deus em suas dificuldades. É importante lembrar que nossa jornada de fé não é solitária. Deus caminha conosco a cada passo, oferecendo-nos direção, conforto e força. Ele nunca nos abandona, mesmo nos momentos de maior tribulação. Salmos 23 nos assegura: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Além disso, é essencial construir uma vida de oração constante. A oração nos conecta ao coração de Deus e fortalece nosso espírito. Ela nos dá clareza, paz e coragem para enfrentar os desafios diários. Quando apresentamos nossas preocupações e desejos diante de Deus, entregamos a Ele o controle das situações. A leitura da palavra também é um pilar fundamental para a nossa fé. A Bíblia é uma fonte inesgotável de sabedoria, consolo e encorajamento. Em Romanos 10:17 está escrito que a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Meditar nas Escrituras nos ajuda a compreender os propósitos divinos e a confiar na soberania de Deus.
É crucial lembrar que, em Cristo, somos mais que vencedores. Nenhum obstáculo é grande demais para Deus. Ele nos equipa com tudo o que precisamos. Para vencer, nos concede sabedoria para tomar decisões e nos dá coragem para prosseguir, mesmo quando parece difícil. Filipenses 4,13 nos ensina: tudo posso naquele que me fortalece. Ao ajudarmos os outros, demonstramos o amor de Cristo em ação. Mateus 5,16 nos encoraja: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Seja oferecendo uma palavra de conforto, uma oração ou um gesto de bondade, estamos espalhando a luz de Deus. Devemos também praticar a gratidão, reconhecendo as bênçãos em nossa vida, grandes ou pequenas. Um coração grato transforma a maneira como enxergamos o mundo e fortalece nossa fé. Agradecer a Deus diariamente pelas suas provisões nos aproxima mais dele. Por fim, nunca devemos esquecer que Deus é fiel. Ele cumpre suas promessas e trabalha em nosso favor, mesmo nos bastidores. O Senhor nos convida a confiar nele de todo o coração e a não nos apoiar em nosso próprio entendimento, como ensina Provérbios 3, 5, 6. Ele guiará nossos caminhos e nos mostrará que, com fé, tudo é possível. Por fim, lembre-se de que os obstáculos são oportunidades para crescermos em nossa caminhada com Deus. Eles nos ensinam a confiar mais, a depender mais e a louvar mais. Cada luta vencida com a graça divina se torna um marco da fidelidade de Deus em nossas vidas. Portanto, não desista diante das dificuldades. Em vez disso, permita que a graça de Deus o fortaleça e guie. Ele é fiel para transformar cada desafio em uma vitória para a sua glória. Em suas mãos, nossos maiores obstáculos tornam-se pequenos diante do seu infinito poder. Lembre-se de que Deus nunca desperdiça uma dor. Cada lágrima, cada momento de incerteza e cada clamor em meio às provações tem um propósito maior. Romanos 8,28 nos assegura: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Ele transforma nossas experiências em testemunhos poderosos. Ao enfrentarmos lutas, também aprendemos a valorizar o poder da comunhão com outros cristãos. Unidos, podemos compartilhar nossas cargas, encorajar uns aos outros e crescer juntos na fé. Gálatas 6,2 nos lembra: levem os fardos uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. A unidade do corpo de Cristo nos fortalece. A espera em Deus também é um aspecto essencial do nosso crescimento espiritual. Muitas vezes, queremos respostas rápidas e soluções imediatas, mas Deus nos chama a esperar com paciência. Isaías 40:31 promete: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. A espera nos ensina a confiar plenamente em seu tempo. Outro ponto importante é aprender a louvar, mesmo em meio às adversidades. Louvor em tempos difíceis é um ato de fé que agrada o coração de Deus. Ele mostra que, mesmo quando tudo parece contrário, acreditamos no seu poder e bondade. Em 2 Crônicas 20:22, lemos que quando o povo de Deus começou a louvar, ele derrotou os inimigos por eles. Além disso, é essencial permanecer em constante renovação espiritual. As dificuldades podem nos desgastar emocionalmente, mas Deus nos oferece renovação diária. Lamentações 3:22-23 nos encoraja: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Nunca subestime o poder da palavra de Deus durante as tempestades.
Quando estamos ancorados nas Escrituras, encontramos força, direção e paz. Salmos 119, 105 declara: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. A palavra nos guia, mesmo nos caminhos mais escuros. Por fim, lembre-se de que Deus está moldando você para algo maior. Assim como o ouro é refinado no fogo, nossas vidas são purificadas nas provações. Tiago 1, 2, 4 nos encoraja. Considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Cada desafio enfrentado com Deus ao nosso lado fortalece nossa fé, nos aproxima dele e nos prepara para cumprir seus propósitos. Não importa quão difícil seja a jornada, Deus promete estar conosco até o fim, conforme Mateus 28, 20. E eis que eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Então, prossiga com coragem e fé. Deus é fiel, e suas promessas são eternas. Ele está trabalhando em sua vida, transformando cada dificuldade em uma oportunidade de crescimento, aprendizado e testemunho. Confie nele, pois a vitória já é certa.